revelando os 3 experimentos mais assustadores da história humana. E se você fosse acidentalmente internado em um hospital psiquiátrico? Conseguiria convencer os médicos de que é uma pessoa normal? Um homem chamado David Rosenhan, psicólogo americano, realizou um experimento assim em 1973. Rosenhan selecionou 7 voluntários, 4 homens e 3 mulheres, todos com grande resistência psicológica. Juntando-se a eles o próprio professor Rosenhan, somando 8 pessoas no total. Eles se dirigiram a vários hospitais psiquiátricos e, ao se registrarem, disseram aos médicos que ouviam um som em suas cabeças. Quando os médicos faziam perguntas, eles respondiam honestamente. Rosenhan queria saber como os médicos reagiriam a essa situação. Surpreendentemente, 7 deles foram diagnosticados com esquizofrenia e 1 com transtorno bipolar. Os médicos recomendaram internação. Após isso, os voluntários afirmaram que não ouviam mais o som, mas os médicos mantiveram seus diagnósticos. Dentro dos hospitais, os 8 indivíduos agiram como pessoas normais, apenas jogando fora os comprimidos que recebiam sem que os médicos percebessem. Para a surpresa dos voluntários, jogar fora os medicamentos era uma prática comum entre os pacientes psiquiátricos. Eles registraram suas experiências secretamente, inicialmente preocupados em serem descobertos, mas logo perceberam que essa preocupação era infundada. Mesmo quando os médicos notavam o comportamento, consideravam-no uma característica da esquizofrenia paranoide. Um dos voluntários chegou a conversar com a equipe médica sobre sua vida familiar, dizendo que tinha um relacionamento harmonioso com sua esposa, mas às vezes discutiam sobre trivialidades e que repreendia seu filho quando ele era travesso. Embora essas sejam conversas comuns na vida cotidiana, no relatório médico foi interpretado como homem de 39 anos com falta de estabilidade emocional que tenta controlar suas emoções ao lidar com esposa e filho, mas às vezes acaba sendo violento. Essa interpretação era claramente incorreta, mas os médicos acreditavam firmemente que o paciente tinha esquizofrenia, rotulando-o assim. Houve casos em que os voluntários pediram alta, alegando estarem completamente recuperados, mas, para os médicos, essa atitude era prova de que não estavam recuperados. Em resumo, uma vez internado em um hospital psiquiátrico, quanto mais tentar provar que é normal, mais será visto como anormal. Ironicamente, nenhum dos profissionais de saúde reconheceu que os voluntários eram falsos pacientes, mas 35 pacientes reais os identificaram como impostores. Alguns dos verdadeiros pacientes até comentaram: "Você não é realmente doente e está aqui investigando, não é?" Se pessoas comuns podiam diferenciar entre comportamentos normais e anormais, por que os profissionais de saúde não conseguiam? Finalmente, Rosenhan foi curado e liberado após alguns meses de tratamento. Quando ele publicou os resultados desse experimento, causou um alvoroço na sociedade. Muitos psiquiatras rebateram, alegando que os hospitais que Rosenhan escolheu para o experimento não eram profissionais o suficiente. Um hospital psiquiátrico de renome desafiou Rosenhan, dizendo que se ele enviasse impostores nos próximos 3 meses, eles certamente os identificariam. Porém, Rosenhan não enviou ninguém, mas o hospital psiquiátrico afirmou ter encontrado 41 impostores. O experimento de Rosenhan mostrou como um rótulo de anormal pode distorcer a interpretação de comportamentos normais. Esse é um verdadeiro desastre, mas quantas pessoas enfrentam isso na vida real? Agora vamos ao segundo experimento. O gênero de uma pessoa é determinado pela genética ou pode ser moldado pelo ambiente? Na década de 1950, o Dr. John Money, dos Estados Unidos, promoveu a teoria da neutralidade de gênero. Para ele, o gênero humano não era algo decidido ao nascimento. Se durante a infância, uma criança fosse submetida a uma reconstrução de gênero e criada de acordo com um novo papel, poderia alterar completamente sua identidade de gênero original. Porém, Money não conseguia encontrar sujeitos para provar sua teoria, o que o deixava frustrado. Em 1965, uma mulher chamada Janet procurou o Dr. Money, dizendo que tinha gêmeos, Bruce e Brian. Aos 7 meses de idade, Bruce perdeu seu pênis em um acidente. Ao saber que Money era um especialista em sexo, Janet procurou sua ajuda. Money viu nisso uma oportunidade para provar sua teoria e convenceu Janet de que a vida de Bruce seria difícil como homem, sugerindo que ele deveria passar por uma cirurgia para se tornar mulher e ser criado como uma menina. Para essas teorias parecessem absurdas, Janet aceitou a sugestão. Bruce foi submetido à cirurgia de redesignação de gênero e seu nome foi mudado para Brenda, sendo criado como uma menina. Além disso, ela recebeu injeções regulares de hormônios femininos e sua mãe reforçava constantemente a ideia de que ela era uma menina.
Durante esse processo, Money também realizou práticas perturbadoras, como mostrar a Brenda fotos que destacavam as diferenças entre homens e mulheres e ensiná-la sobre reprodução. Brenda nunca questionou sua identidade feminina, o que fortaleceu ainda mais a crença de Money em sua teoria. No entanto, à medida que Brenda crescia, começou a desenvolver características masculinas, como a formação de pomo de Adão e o crescimento de barba. As pessoas ao redor começaram a notar que ela era diferente, e Brenda começou a questionar sua identidade feminina. Irritada, ela disse à mãe que, se a levasse novamente a Money, se mataria. Então seus pais revelaram o segredo que haviam escondido por anos. Brenda, chocada, mas também aliviada, mudou seu nome para David e passou a viver como homem. Tudo parecia voltar ao normal, mas seu irmão Brian, ao descobrir a verdade, não conseguia aceitar, e sua relação com David se deteriorou. Em 2002, aos 36 anos, Brian cometeu suicídio, e 2 anos depois, David, incapaz de lidar com as dificuldades da vida, tirou sua própria vida com um tiro. Mesmo após a tragédia, Money, então com mais de 80 anos, insistiu que sua teoria estava correta, culpando a hesitação dos pais de David durante o tratamento pelo fracasso da mudança de gênero. Esse experimento demonstrou que a identidade de gênero não pode ser forçada a mudar por influências externas sem graves consequências. Finalmente, o terceiro experimento. O que aconteceria se uma criança recebesse apenas comida, sem qualquer afeto ou cuidado emocional? Nos Estados Unidos, por volta dos anos 1930, a educação infantil era geralmente marcada por uma abordagem fria. Acreditava-se que as mães deveriam evitar contato íntimo com seus filhos, deixá-los dormir sozinhos em seus quartos, e se chorassem, deixá-los chorar para que aprendessem a ser independentes. No entanto, o psicólogo americano Harry Harlow acreditava que esse tipo de educação poderia ter um impacto negativo no desenvolvimento emocional das crianças. Para provar sua teoria, ele realizou o famoso experimento dos macacos Rhesus. Harlow separou 5 filhotes de macaco Rhesus de suas mães logo após o nascimento e os colocou individualmente em gaiolas. Nessas gaiolas, havia 2 mães substitutas. Uma feita de arame, que fornecia leite, e outra coberta de tecido macio, mas que não fornecia alimento. Nos primeiros dias, os filhotes se aproximavam da mãe de arame para se alimentar. Mas, surpreendentemente, após se acostumarem ao ambiente, todos preferiram ficar com a mãe de tecido. Só se aproximavam da mãe de arame quando estavam famintos, voltando imediatamente para a mãe de tecido após se alimentar. Para investigar ainda mais, Harlow introduziu um brinquedo assustador na gaiola para observar as reações dos filhotes diante do perigo. Quando assustados, todos corriam para a mãe de tecido em busca de conforto e segurança. Mesmo quando a mãe de tecido foi removida e apenas a mãe de arame ficou na gaiola, os filhotes não buscaram consolo nela mesmo em pânico. Com o passar do tempo, Harlow tentou reintroduzir esses macacos em um grupo de macacos normais, mas eles exibiram comportamentos claramente deficientes, tornando-se isolados e incapazes de se reproduzir. Harlow concluiu que o problema residia na ausência de interação com a mãe de tecido. Ele então criou uma nova geração de mães de tecido, capazes de interagir de maneira básica, e submeteu novos filhotes ao experimento, permitindo que interagissem diariamente com macacos reais. Desta vez, os filhotes cresceram e se integraram normalmente ao grupo. Harlow concluiu que o amor depende de 3 fatores: toque, movimento e brincadeira. Dado que os macacos Rhesus compartilham mais de 94% de similaridade genética com os humanos, os resultados provavelmente seriam os mesmos em crianças humanas. Mesmo assim, muitos pais ainda adotam essa abordagem fria na criação dos filhos, ignorando os choros dos bebês, deixando-os dormir sozinhos e não ajudando quando caem. Crianças criadas em tais ambientes podem crescer sem confiança e dificuldade em aceitar e amar os outros. Portanto, a criação dos filhos não deve se limitar apenas a aspectos materiais. Apenas crianças que se sentem seguras e amadas desenvolverão características como independência, resiliência e confiança, que as acompanharão por toda a vida.